E aí, boa tarde, tudo bem? Como estão as coisas? Tá difícil? Eu sei. Tá muito difícil. E talvez você se sinta sozinho, sem energia nenhuma, perdido, sem saber o que fazer, que decisão tomar, como agir, a quem recorrer. E esse sentimento, essa sensação de estar perdido, tomam conta do seu coração a ponto de fazer com que o desespero surja. E aí, desesperado, sozinho ou sozinha, sem esperança, sem enxergar uma luz no fim do túnel. O que fazer agora? Será que é o fim? Bem, se você está se sentindo exatamente assim, com tristeza profunda, sozinho, sozinha, sem ninguém para estender a mão, sem ninguém que possa compreender plenamente o que você está sentindo ou as coisas que você tem passado, eu gostaria de ler algo para você que pode te ajudar nesse sentido. Existe uma passagem na Bíblia, no livro bíblico de Daniel. Essa passagem já me fortaleceu diversas vezes, porque afinal, problemas todos nós passamos, todos nós enfrentamos. Nesse mundo que a gente vive, impossível não passar por problemas ou adversidades. O problema é quando essas adversidades, esses problemas, parece que vêm todos juntos, de todos os lados. E aí a sensação que a gente tem é que o céu está desabando sobre a nossa cabeça. Como que essa passagem no livro de Daniel, capítulo 10, pode nos ajudar? Pode te ajudar, assim como já me ajudou e ainda me ajuda quando estou passando por períodos turbulentos na minha vida. Eu gostaria de ler alguns trechos bem curtos, para que você entenda e que você se sinta na mesma situação que o profeta Daniel. Ali no capítulo 10, no versículo 2 e 3, ali Daniel ele descreve como ele estava se sentindo diante da situação ao qual ele estava vivendo ali. Ele fala assim, naqueles dias, eu, Daniel, estive de luto por 3 semanas inteiras. Não comi comida saborosa, não entrou nem carne nem vinho na minha boca, e não passei óleo no meu corpo por 3 semanas inteiras. Talvez o sentimento de tristeza seja tão profundo, talvez o sentimento de desesperança, o sentimento de solidão. Porque se sentir só é diferente de estar sozinho. E aí talvez esse sentimento tenha tomado conta do seu coração a tal ponto que você não tenha forças para se alimentar, que você não tenha forças nem sequer para tomar banho, para cuidar da sua saúde, das suas necessidades básicas. Talvez a sua depressão seja tão profunda que você sequer consegue levantar da cama. Talvez você esteja nessa situação já por tanto tempo que você já tenha perdido as esperanças de que as coisas podem mudar para melhor. Mas continuando, olha só como Daniel continua descrevendo como ele estava se sentindo naquela ocasião. No versículo 7 e 8, Daniel ele fala que aqueles que estavam com ele fugiram e ele ficou sozinho. Essa às vezes é a nossa sensação. Pessoas que nos são próximas, que nós julgamos como nossos melhores amigos, o qual nós já trocamos experiências e que conhece detalhes da nossa vida, talvez por limitação deles também, que também estão passando por dificuldade, por problemas, eles não conseguem permanecer ao seu lado nesse período difícil. E aí você se sente
assim como Daniel. É como se essas pessoas com quem você conviveu e que você considera como seus melhores amigos fugissem de perto de você na situação, na ocasião em que você mais precisa de ajuda, mais precisa de consolo. E aí Daniel diz no 8, fiquei sozinho, não me restou energia, a minha aparência ficou deplorável, eu perdi totalmente as forças. É assim que você está se sentindo no momento? Ou conhece alguém que está se sentindo assim? Será que ao se sentir sozinho, sem força, sem energia, sem ter condições de se alimentar, sem ter condições até de tomar banho, será que Daniel ele ficou realmente sozinho? Tem coisas que acontecem que os nossos olhos físicos eles não conseguem observar, mas que está acontecendo. É que nós, seres humanos que somos, nós, na maioria das vezes, precisamos ver para acreditar. Só que nem tudo acontece, nem tudo que acontece naquilo que a gente pode enxergar. Tem coisas que acontecem em outros campos que olhos físicos não conseguem enxergar. E aí Daniel orou. Daniel implorou ajuda, implorou socorro. E o que aconteceu? Gostaria de compartilhar agora os versículos de 12 a 14. Daniel diz assim: ele, no caso um anjo que apareceu a Daniel, disse a Daniel assim, ó Daniel, homem muito precioso, você se sente sem valor? Você acha que não tem valor algum aos olhos do Criador, do nosso Pai, dador da nossa vida, Jeová? Você acha que talvez por algumas atitudes que culminaram no problema em que você se encontra, ou por causa dos imprevistos da vida mesmo, e que por estar sofrendo tanto você não tem valor diante de Deus? Talvez porque pense que se você tivesse valor, Deus já teria respondido às suas orações. Talvez você diga assim, eu já orei tantas vezes, mas tantas vezes que parece que Deus não me escuta. Você se sente assim? Daniel, ele se sentiu exatamente como você. Só que um anjo disse para Daniel que ele era precioso, muito precioso. Assim como você é, assim como eu sou, nós somos preciosos aos olhos do Criador. E qual é o valor que o Criador está disposto a pagar, ou esteve disposto a pagar, por nos dar tamanho valor? É se submeter a enviar o Filho dele, a ver o Filho dele, a coisa que era mais preciosa para ele, vir à terra, sofrer à mão dos homens, ser torturado, ser machucado, ser traído, humilhado, ameaçado, espancado, morto. Imagine um pai amoroso ver o seu filho passar por tudo isso. O tamanho da dor de um pai amoroso ao ver o seu amado filho enfrentar tudo isso. E Jeová, por amor e por nos dar um valor inestimável, ele enviou o filho dele para morrer por você, para morrer por mim. E não foi só uma morte simples, não. Jesus passou por tudo aquilo que eu mencionei. Ele foi humilhado, cuspiram no rosto dele, ele foi torturado. E uma série de coisas que não seria necessária se não tivéssemos valor aos olhos do Criador. Então você tem valor, eu tenho valor, nós temos valor. Mas além de Daniel ser um homem muito precioso, olha só o que o versículo continua dizendo, versículo 12. Ele me disse então, no caso, o anjo: não tenha medo, Daniel. Suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dedicou
a buscar o entendimento e a se humilhar perante o seu Deus. E eu, o anjo falando, eu vim por causa das tuas palavras. Daniel orou. E talvez ele tivesse a sensação de que a resposta das suas orações estivesse demorando demais, a ponto dele perder as forças, dele ficar profundamente abatido, da sua aparência se tornar deplorável. Mas olha o que o anjo continua dizendo. Ele disse que as palavras de Daniel foram ouvidas desde o primeiro dia em que Daniel se dedicou a buscar o entendimento e se humilhou perante o seu Deus. E eu vim aqui, o anjo continua falando, por causa das suas palavras. Note agora o ponto principal. Mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou em oposição a mim por 21 dias. Então Miguel, que é o arcanjo Jesus Cristo, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu permaneci ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para te fazer entender o que vai acontecer. Agora eu vim para te socorrer. As palavras de Daniel, da oração dele, foram ouvidas desde o primeiro dia em que Daniel se dedicou a buscar entendimento, se humilhar perante seu Deus e pedir ajuda. E o anjo foi enviado para ajudar Daniel. Porém, no percurso, no trajeto, ele foi impedido pelo que ele chama de príncipe do reino da Pérsia. Quem seria esse príncipe do reino da Pérsia? Ora, pesquisas mais profundas revelam que esse príncipe do reino da Pérsia eram príncipes demoníacos sob o comando do seu governante, Satanás, o diabo. Esses príncipes demoníacos lutaram com o anjo de Jeová para impedir que o anjo chegasse até Daniel e fornecesse a Daniel a ajuda e o encorajamento que ele precisava. Tanto que foi necessário Jesus, como anjo, antes de vir à terra, como o Miguel, o arcanjo, intervisse a favor do anjo para que conseguisse cumprir a sua missão de chegar até Daniel e fortalecê-lo. Há quanto tempo você tem orado? Quantas vezes você derramou seu coração diante do Criador? Rasgando, falando tudo aquilo que você está sentindo, tudo que você está pensando, tudo que você tem no coração. E às vezes você acha que a sua oração não está sendo respondida e que por isso você não tem valor diante de Deus. Quem garante que assim como aconteceu lá com Daniel, não está acontecendo agora? Existem batalhas que acontecem no campo espiritual, onde nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Mas tenha certeza de algo. As suas orações já foram ouvidas e já foi tomada uma providência para que a solução dos seus problemas, para que você seja fortalecido, para que você seja encorajado a continuar, chegue até você. Já saiu um anjo com a missão de trazer a bênção do Criador para você. Talvez, assim como no caso de Daniel, o anjo tenha encontrado uma dificuldade no percurso. Mas se ele necessitar de ajuda, com certeza existem as hostes angélicas, miríades e miríades de anjos, e Miguel, o arcanjo, Jesus como rei do reino de seu pai Jeová, já entronizado. Com certeza, se demorar mais do que o previsto, ele pode fornecer ajuda para que o anjo que foi designado para te ajudar, para fortalecer, ou a pessoa física na terra, ou a solução dos seus problemas, te alcance. Descanse o seu coração, fique em paz, confia. O Criador, ele não está desapercebendo a sua situação, a sua dor.
o seu sofrimento. Não, ele presta atenção em tudo, ele vê tudo. E assim como ele viu no caso do profeta Daniel, ele vê no nosso caso. Não vamos desistir. A nossa bênção, o nosso livramento, a solução que a gente tanto busca, já está a caminho, embora os nossos olhos físicos não conseguem ver. Abra os olhos da fé, os olhos espirituais. Enxergue além do óbvio, além do que você pode ver no plano físico. Você não está sozinho. Você é precioso para o Criador. De toda a criação, a Bíblia diz que as coisas de que são mais preciosas são os filhos dos homens. Eu, você, nós. Não deixe o desespero tomar conta do seu coração. Ou se o desespero já tomou conta do seu coração a ponto de você sentir vontade de desistir, pôr um ponto final em tudo, em chutar o balde, chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto, reconsidere essa decisão. O seu livramento já está a caminho. E qual foi o resultado nessa questão aqui do que Daniel passou? Olha só, no final das coisas, como Daniel se sentiu. O que o anjo disse e como ele se sentiu. No versículo 19 diz assim: Então ele, no caso o anjo, disse: Não tenha medo, ó homem muito precioso, que a paz esteja com você. Seja forte, sim, seja forte. Daniel diz: Quando ele falou comigo, me senti mais forte e disse: Que o meu Senhor fale, pois me fortaleceu. Que essa passagem que Daniel viveu possa servir de exemplo, de encorajamento, para que você não se sinta mais sozinho. Para que você tenha certeza de que a saída já está sendo providenciada, de que a solução dos seus problemas já está a caminho, e que as bênçãos de Deus certamente vão te alcançar, se você não desistir. Você vale mais do que corais, mais do que todo ouro, prata, pérolas preciosas, pois é o próprio Criador que diz isso. De toda a criação, o que ele mais gosta o que ele mais ama, o que é mais precioso, são os filhos dos homens. A sua oração já foi atendida e a resposta já está a caminho. Apenas enxergue com os olhos de fé. Seja fortalecido com essa passagem da Bíblia e não desista. O livramento está se aproximando. Um grande beijo. Fiquem com o nosso Criador, Jeová Deus. Até mais. Tchau, tchau.